mais um Avante Comandante. Hoje eu estou aqui com um convidado extremamente especial. Nós vamos hoje para o primeiro episódio com um especialista. E eu estou aqui com o Vinícius, mais conhecido como Chaves. Isso. Uma contada para minha astúcia. O que você faz, primeiramente? Conta pra galera. Você é mecânico do quê? Eu sou especializado na reparação e manutenção preventiva e corretiva de moto aquática, mais conhecida como jet ski. Conhecidíssima como jet ski, mas é uma marca, né? Então, ele é mecânico aí de moto aquática. O Chaves, eu conheço ele já Há um bom tempo. bom tempo. Acho que tem uns 6, 7 anos aí, cuidando dos meus equipamentos. E aí, por isso que eu não podia trazer uma pessoa mais importante aqui Obrigado. para falar um pouquinho pra gente sobre essa parte. Tem alguém chamando. Galera, galera ali fazendo um oi pra gente. E aí é o seguinte, eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Como que você veio pro meio náutico? Você já era mecânico antes? Você cuidava de outros equipamentos? Ou sempre foi a moto aquática? Como surgiu aí a sua vinda pra cá? Pri, na verdade, eu sempre fui mecânico, sempre gostei. Já fiz outras coisas na minha vida, mas o fato de ser mecânico era o que eu mais me identificava, né? Que eu mais gostava de fazer, era mais prazeroso e tudo mais. Mas na náutica mesmo eu meio que caí de balão, porque eu trabalhava com moto e quando eu consegui comprar o meu primeiro jet, tudo ficou mais difícil, muito mais difícil. Né? E as oficinas muito lotadas, eu precisava fazer um reparo simples, uma revisão. Eram 15, 20 dias de agendamento. E aí eu via muita dificuldade, o pessoal esconde muita informação, não divulga, não indica a peça. Todo mundo quer tirar uma casquinha. O ruim do mundo náutico é isso, todo mundo quer tirar uma casquinha de quem tem embarcação. E aí essa daí foi a vamos dizer, minha necessidade. E uma coisa que eu escutei um dia que era para você poder, né? O que você devia absorver e fazer da sua necessidade uma oportunidade. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a correr atrás de arrumar o meu, arrumar o dos amigos que eram próximos, que navegavam. E aquilo foi tomando uma proporção na qual hoje eu tô aí, não consigo mais me abandonar. Oficina cheia, agenda cheia, então dá pra dizer que eu acertei, né? Com certeza, dá pra dizer né? que eu acertei, Com né? certeza. Fez do limão à limonada, literalmente. Limão à limonada. Literalmente. É isso aí. E como que é o dia a dia? Você fica mais na oficina ou você atende emergência também? Não, eu fico mais na oficina. Às vezes eu preciso sair para resolver alguma outra coisa da oficina, comprar peças, produtos e tudo mais. Mas eu atendo também o pessoal aqui do litoral, aqui da Baixada Santista, uma vez por semana. Tenho agendamento aqui, atendo o pessoal das marinas aqui. Inclusive você com a indicação de um amigo eletricista, né? Você estava com dificuldade no jet. Muita, sempre. E você era bem bravinha, né? Foi bem bravinha no dia. Bastante, eu sempre sou muito bravinha. Eu falei assim, puta que pariu. Não vai dar pra falar, atender né? essa menina Eu falei, um meu dia. Deus, que problema. Porque você já tava brava, já tava sofrendo com outros mecânicos. Já. Sempre eu falo que é igual, né, a galera que entende mais da parte aí do caso é a mesma coisa que um pedreiro. É. Você arruma e o cara dá trabalho, aí fala uma coisa que não é, aí vai te cozinhando e aí isso vai irritando. E você precisa da embarcação, porque muita gente pensa que só porque você tem um barco, um jet, é seu lazer. Exatamente. E para muita gente é uma ferramenta de trabalho, tanto quanto um carro, um caminhão, um ônibus, e você precisa daquele equipamento funcionando. Eu sempre uso esse argumento quando eu preciso de uma emergência, Chaves. Eu não vou usar para lazer. É. Me ajuda aí, é para trabalho. Então ele acaba me socorrendo muito. E aí, eu já vou agora para uma pergunta bem importante, né? Quais são os sinais que as pessoas têm que observar no momento de uma compra? Então, eu vou comprar meu primeiro equipamento, tem um cara aqui me vendendo, o que eu preciso observar nessa moto aquática aí para eu, de fato, comprá-la? Você precisa olhar o estado geral em si,
Mas tem que ver se tem um histórico de manutenção, se ele apresenta bons sinais de funcionamento, né? Toda embarcação, os clientes eu vejo os clientes que eu atendo na oficina, eles sempre pedem aquele histórico de manutenção que foi feito, até para arquivar e numa possível venda, numa futura venda, apresentar que foi feito aquilo, né? De manutenção, por ser caro, né? E extremamente rigoroso, porque a gente está aqui no meio do canal de Santos. Se você tem um imprevisto aqui, como que você faz? Você desce, liga o pisca-alerta e sai andando? Não sai. Entendeu? Então o equipamento tem que estar à risca. Então aconselho sempre a buscar um mecânico de confiança, contratar o serviço dele para fazer uma vistoria de compra. E garanto para você que vai ser muito mais barato pagar o mecânico, o dia do mecânico, para ele visitar a embarcação, conhecer ela e te falar o que precisa ser feito ou não, do que você comprar um jet no escuro e depois ir para a oficina numa revisão gastar uma fortuna. E de repente achar alguma coisa oculta ali que Exatamente. não tem, que vai sair quase com o preço do equipamento. Exatamente. E aí, a quantidade de horas no equipamento, Isso ela é polêmico. interfere? Isso é polêmico. Interfere para quem não tem conhecimento nenhum e fica indo, tu disse que me disse, né? Ah, nunca tive um jet, mas eu quero um jet com menos de 100 horas. Ah, isso aí é uma grande inverdade, porque eu conheço diversos jets, inclusive o seu Eu mesmo. ia falar agora, fala quantas horas estão o meu? A última vez que eu olhei ele estava com 750. 750. Que foi só preventivo até hoje, uma coisinha ou outra corretiva, um sensorzinho que danifica, que é normal pelo tempo do jet, mas Uma bateria. Mas basicamente é só isso mesmo, é só a preventiva. Exatamente. Né? Eu tinha equipamento, né? Você lembra na época que eu tinha os equipamentos que eu tava vendendo? Lembro. E tinha o Sidu. O Sidu, ele tava com 120 horas e esse já tava, acho que com 400. 400. Mais ou menos. Eu optei em ficar com ele, porque o Sidu, ele só tava com 120, eu comprei ele com 99, mas ele tava com 120 porque ele ficou uma boa parte do tempo com Chaves. Por isso que ele não tinha muitas horas. Não, mas ele era meio problemático. Quando não era uma coisa, era outra. Ele não gostava muito de água. Não. Ele gostava do Chaves. Não. Ele gostava de ficar Eu lá. não gostava muito dele, não. Você gostava meu de telefone tocava por causa desse jet. Brava, né? Brava. Bravo. Mas ainda bem que você sempre soube, como é que eu vou dizer, pra você separar um defeito novo de um defeito antigo, um defeito que persiste. Né? Porque às vezes o que acontece? Tem cliente que você mexe lá na bateria do jet, ele pega uma pedra no hidrojato, uma sujeira, ele liga para você, fala que o jet não tá bom e como se tivesse uma coisa relacionada à outra. E não é, tem bastante coisa que pode dar problema. Entendeu? Às vezes você pega embarcações assim que são manhosas mesmo, toda hora tá quebrando, e eu arrumo uma coisa, quebra outra. Eu canso de escutar de cliente, eu não aguento mais, você mesmo, eu cansei de escutar. Eu não aguento mais. Então fica chato até pro mecânico. Porque em um momento ou outro parece que o mecânico não sabe arrumar, né, da maneira correta. E também tem o lado do cliente. E tem o cliente que parece que o cliente sai de casa, tudo prospera para ele navegar. Né? Tem o jet quebra na hora de sair, o mecânico vai e empresta o jet pro cliente sair, o cliente afunda o jet do mecânico. Ele tá falando isso pra mim, aconteceu mesmo. Quebrou o jet, ele emprestou pra eu passar pro cliente, o cliente afundou. Afundou o jet. Era assim, ó, em um dia o cara ficou 3 vezes sentado lá esperando, né, a gente no canal. Porque, lá na base aérea, né? Deu problema de novo, eu falei, olha, faz o seguinte, eu vou pagar sua cerveja, você toma uma cerveja e vai embora pra casa. Chama até o Uber, mas vai embora, hoje não é dia pra você navegar. Isso acontece, tem dia que o mar não tá bom, tem também. dia que não dá pra você sair de casa, né? Mas a gente vai levando, né? Tem que saber. Com que frequência você recomenda trocar o óleo, filtro, o que mais que é necessário? Óleo e filtro? Óleo, filtro, eu acho indispensável vela também, porque a vela, o valor é tão insignificante comparado ao problema que pode te dar, né? Porque o seu jet já tem 3 cilindros só. Vai falhar um, vai ficar com você, não vai conseguir andar, ele fica falhando, fica fraco. Se você estiver com a família, com a esposa, com a filha, não vai ficar legal, não vai ser legal. E com que frequência? O Chaves recomenda, não estou dizendo dos manuais, né, do proprietário lá, do fabricante.
Olha, Pri, eu acho que um número legal de horas para fazer a revisão, no que eu acredito, são de 30 a 35 horas. Tá? É o que eu acredito. Se a gente for falar de manual e de recomendação, tem de 100 horas, tem de 50 horas, mas pelo que eu vejo no dia a dia, por experiência, por extrair o óleo, ver a carbonização do óleo, quando a gente tira e tudo mais, eu acredito que de 30 a 35 horas é um bom número aí para a gente Fui fazer a revisão. surpreendida agora, hein? Fui surpreendida. Tem É, diferença da manutenção preventiva, principalmente, para quem navega no mar, né, na água salgada, ou para quem navega em represa na água doce? tem diferença na preventiva. Tem um negocinho que vai no jet que chama anodo, que muita gente que só navega em água doce nunca nem ouviu falar nesse nome. É, eu Então, conheço bem. isso aí para quem tá no, Desgasta. isso aí para quem tá no litoral aqui e quem navega em água salgada, isso daí derrete, praticamente derrete. É uma pecinha que esfarela, a bactéria come ela, em vez de comer o jet, o hidrojato do jet, Vai nela. vai nela, ele come ela. Então você tem que estar toda a revisão para quem tá aqui no litoral e navega só em água salgada, tá lá na listinha de itens a serem verificados, anodo de sacrifício. E aí eu fui lá, chamei o Chaves para olhar o equipamento na hora de eu comprar um. Depois eu mandei ele fazer a revisão. E aí hoje eu vou sair para navegar. Eu posso sair tranquilo ou tem algum item que eu sempre tenho que verificar no meu equipamento antes de botar ele na água para navegar? Olha, eu acho que antes de você colocar ele na água para navegar, você tem que dar uma funcionadinha nele, ver se ele vai pegar, se ele já não tá pitando ali em terra mesmo, porque jet é assim, hoje você guarda ele tá legal, amanhã você vai ligar ele já não tá mais legal, ó, já alguma coisa, ele já não dormiu bem, já não vai acordar num dia legal e vai querer te deixar na mão. Então você toda vez chegou do lado do jet, para quem guarda o jet em casa, um dia antes é sempre bom dar uma partidinha, pôr a mangueira lá no lugarzinho que a gente faz o adoçamento, faz o flush, ver como é que está o funcionamento dele, aí você pode ir mais preocupado com a navegação no outro dia, ver como é que ele funciona, se ele apita, se ele não apita. E claro, antes de pôr na água, você vai verificar o nível do óleo, o nível de combustível, os bujões do jet, Principalmente, né? O que mais principalmente os bujões. acontece. O marinheiro vai lá, mexe, não fecha, a hora que você vai ver, botou na E às água o vezes num dia de bujão. correria você acaba esquecendo, então isso não pode esquecer. Se esquecer, o fim é triste. E tem alguma revisão que você acha considera necessário? Tipo assim, ó, o cara deixou fazer e teve um acidente grave por conta disso. Você já presenciou alguma situação assim? Já, Já? já. Já presenciei um cliente meu em dezembro do ano passado, ele agendou com a gente, ele até agendou com antecedência a revisão, pelo fato de querer viajar com o jet em janeiro, férias, com a família e tudo mais. E eu apontei para ele que a gente precisava substituir o anel de carbono, né, o conjunto do anel de carbono. E como ele já estava fazendo mais algumas outras coisas no jet, ele achou que isso era o item que ele podia deixar para depois. Eu falei que eu não recomendava, que se tivesse alguma coisa que tinha que ser feito em prioridade seria o anel de carbono, mas ele optou, a embarcação é dele, o jet dele, eu vou falar o que pro cara? Não, não vai. Ele falou, deixa, você me avisou, eu tô ciente. E ele foi para Capitólio, chegou lá, ele teve um imprevisto, o jet acabou afundando lá próximo aos Meu Canyons. Deus. Por Aí, conta disso. por conta do anel. Por conta do anel. Aí ele conseguiu lá uma autorizada que passou esse diagnóstico para ele que foi realmente o anel de carbono. E aí ele ficou muito frustrado e, como que eu vou dizer, isso aí ficou de lição, né? Para ele mesmo reconheceu que ele bobeou nisso daí. Ele podia ter, Perdeu o equipamento por conta ele de. podia ter ouvido, na verdade saiu tudo muito mais caro, porque ele precisou pagar o socorro, o pessoal remover, fazer a revisão, tirar toda a água que entra para dentro do motor, toda a limpeza do sistema de elétrico. Então, no final das contas, saiu muito, muito mais caro. E para quem não sabe, a embarcação afundou. Aí você fala assim: ah, vou largar ela lá porque eu não quero nem gastar. Não pode, tá? Você tem que pagar uma taxa de Né? remoção. Então, assim, O jet já tem um lado bom que ele não afunda 100%, né? Ele sempre vai ficar um pouquinho para cima. Mas você não pode deixar a água dentro do motor, né, Pri?
Quando afunda, fala, semana que vem eu ligo pro mecânico. Ah, deixa aí, depois eu vou tirar. Não pode, né, Pri? Não dá. O que acontece, Pri? Ai, o gasto é grande, viu? É grande que, meu Deus do céu. E aí eu vou fazer uma pergunta muito polêmica agora pra ele. Sidu Yamaha, Ah, meu Deus do céu. Eu opinião não do aguento mecânico, mais, meu Sidu Deus Yamaha. do céu. Eu recebo muito essa pergunta, então agora eu vou lançar ela pra ele. Olha, Pri, eu vou falar pra você que a gente às vezes precisa rever nossos conceitos, né? Se você me fizesse essa pergunta há uns 4 anos atrás, eu tinha uma resposta. Hoje eu tenho uma outra resposta pra te dar. Sério? Sério. Sério, porque assim, sempre tive Yamaha, sempre fui fã de Yamaha, mas eu tenho que admitir que de uns 4, 5 anos pra cá, a Sidu tem se superado. Em relação a tudo, porque o que me perguntavam isso, vou falar pra você, se fosse 5 anos atrás, a resposta que eu te daria. Eu te daria que eu acho muito superior à mecânica da Yamaha, que eu prefiro Yamaha, mas se você me perguntasse que jet que eu tinha, eu ia te dizer que eu tinha um Sidu. Aí meio contraditório, né? Sim. Mas é porque é o seguinte, Yamaha é muito bom. Vou dar o exemplo do seu jet de aula. É muito bom, ele trabalha, não para. Só que é o seguinte, quando você me liga, você fica triste que eu tô te mandando a conta. Então, o problema do Yamaha é esse, ele é muito mais caro a manutenção. Mas em contrapartida é muito difícil eu te ligar por causa dele. Sim, mas hoje em dia melhorou muito em relação ao Sidu e a navegação também desses cascos ST3 aí ficou sensacional. Então, hoje eu posso dizer que hoje a minha resposta para a sua pergunta é Sidu. Sido. Por isso que eu Hoje, tenho os né? dois, que assim não dá briga. Não dá problema. Ninguém me bota contra a parede. Isso é uma rincha antiga, tem grupo. Nossa, você soltar isso daí em um grupo de jet, vira briga. Vira briga. Tá muito quieto o grupo. Eu tenho um grupo que chama Sidu versus Yamaha. Tá muito quieto o grupo. Vamos soltar essa pergunta Sidu lá ou que Yamaha? E aí, o que recado? Que recado você Ô, tem? amigo! Bom, já eu tô aí. Que recado? Me desculpem. Que recado você tem para passar pra galera de um modo geral, assim? Que tem a embarcação, que pensa em ter, que o cara não faz a manutenção em dia, que larga tudo lá jogado, que acha que é Pri, Deus somente. a dica que eu tenho para dar pro pessoal é sempre escutar um mecânico profissional de sua confiança. Tá? Porque eu penso da seguinte maneira: se você vai no médico, você escuta seu médico porque você quer ficar bom, porque você quer sarar, você quer ter. Aluno. Se você quer ter uma confiança na sua embarcação, se você não quer ter trabalho, não quer ter dor de cabeça, escuta o seu mecânico. Se ele falar para você que precisa trocar, você troca. O importante é ser um mecânico de confiança para não ficar empurrando coisa em você que não tem necessidade de ser feita, tá? Mas se você já está acostumado com aquele profissional, você já confia nele, ele mostra a transparência para você, acredita nele. Porque o dia que acontecer que nem o meu cliente aconteceu dele Capitólio, em né? Capitólio afundar a embarcação, vai ser um negócio bem constrangedor. Ele estava com a esposa, estava com a filha, não tinha ninguém próximo para ajudar. Então vai sair muito mais barato para você. E Então, não é só o prejuízo não, material, né? não. Não, pode ter, poxa vida, tem gente que mesmo com colete, eu já vi situações da pessoa mesmo com colete ter pavor de água, se debater ali e tal, e começar a se afogar de colete porque se desespera. E eu sempre falo isso daí pra todo mundo, quando eu tô navegando com alguém e tal, se cair na água, fica tranquilo. Não precisa bater perna, não precisa bater braço, Nada não precisa nada. Fica tranquilo, você vai boiar e alguém vai vir te ajudar, vai vir tirar da água. Mas tem que ter muito respeito pelo mar. Você não precisa ter medo, você tem que ter respeito. Porque, meu, isso aqui é muito perigoso. Ao mesmo tempo que é muito gostoso, é muito perigoso. Se você não tomar os cuidados, né, não tiver tido um treinamento com uma profissional que vai te ensinar direitinho o que deve ou não fazer, mas tem que ter muito respeito pelo mar. Com certeza. Então é assim, ó. Dica número 1 dele aí é busque sempre a orientação de um profissional competente para te orientar
nessa parte do seu funcionamento, do seu equipamento e manutenção. E você que não tem ou que quer a dica de um profissional competente, tá aqui, ó, o Chaves. Esse eu assino embaixo. É o cara mais honesto que eu conheço. E sério, tá? Eu já tive situações de eu ligar e falar, eu acho que é isso, isso e isso. Ele falar, se é isso, 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 vai ficar R$ 2.000. Ele veio aqui, olhou e falou, não, Priscila, não era isso, foi isso daqui. Quanto ficou? Ah, não é nada não, isso aqui era tão simples, eu já tava por aqui e resolvi. Cara honesto. Então, quem quiser um mecânico honesto para moto aquática e para o jet ski, entre em contato com o Chaves. Vamos deixar aqui o arroba das redes sociais arroba dele. é jet_escuderia no Instagram. Lá tem um link pro WhatsApp também. Se mandar um direct sempre que der, eu dou uma atenção para você lá, tiro muitas dúvidas, auxilio muitas pessoas na compra. Faço o agendamento da vistoria de compra para você não ser enganado na hora de comprar o seu jet. Vale lembrar que, é claro, a gente faz uma vistoria, né, a grosso modo, assim, a gente procura os pontos críticos, mas eu não posso sair desmontando o jet de um terceiro para falar para você se o jet é bom ou não para a compra. A gente olha o estado geral, a gente passa um scanner e tudo que você precisa saber na hora da compra do seu jet. Então, chama o Chaves e qualquer problema aqui no jet é ele, vira e fala assim, ó, a Priscila falou que você vai resolver hoje. Eu Também não é assim. Também não é assim. Então a gente vai da maneira que pode, mas não é simples assim. É feriado hoje, Hoje Chaves, é feriado. Onde é que eu tô? Aí, ó, A gente, feriado. pessoal, acho que a gente tá passeando, não tá? A gente nada, encaixou isso aqui. Foi, né? foi. A gente Ele encaixou. marcou comigo hoje 10 horas da manhã e agora são 3. É isso aí. E É isso aí. Fazer o quê? Né? A sua vida também, né? Um pouquinho corrida, né? Não dá a gente vai tentando intercalar as A coisas. gente vai. É isso aí, galera. Muito obrigada por acompanharem. Chaves, obrigada por tudo. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Porque quando eu vi, eu achei sensacional. E o mundo náutico está precisando assim de pessoas que nem você. E tem muitas dicas, muitas polêmicas, entendeu? E sempre tem o Sidu e o Yamaha versus Yamaha. E diversas outras coisas também, mas... Com certeza. É isso aí, só tenho a agradecer pela oportunidade. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu que agradeço ter aceitado. Estou à disposição. Então, o programa de hoje riquíssimo em informações para vocês. Chamem o Chaves, obrigada por acompanhar. Não esquece de curtir, seguir, compartilha com os amigos e tamo junto.